Em Juízes capítulo 11, a Bíblia fala sobre Jefté, que era filho de um homem chamado Gileade, com uma prostituta. Por isso ele não era filho, ele era bastardo. E aí ele foi expulso de sua casa tal, só que depois ele voltou, porque era a época dos juízes, Israel estava em uma situação conflituosa com os amonitas, com o povo de Amon. Então eles chamaram Jefté para liderá-los nessa guerra que eles iriam fazer. Jefté manda uma carta, uma proposta de paz, um acordo com o rei dos amonitas. Ele não aceita, então Jefté vai para cima deles, e nesse vai para cima ele fez um voto com Deus. E esse voto era que ele sacrificaria a primeira coisa que viesse ao encontro dele ao Senhor. E beleza, só que a primeira coisa que veio ao encontro dele foi a sua filha. E a Bíblia diz que ele cumpriu o voto dele. Então a primeira coisa que a gente imagina é o quê? Que ele sacrificou a filha dele, ou seja, ele matou a filha dele. E isso gera um problema, porque Deus ele não aceita sacrifícios humanos. O único sacrifício humano que ele aceitou foi de Jesus, porque ele mesmo ofereceu e foi em prol da expiação dos eleitos. Mas vamos pensar, se Deus não aceita sacrifícios humanos, porque ele aceitou o sacrifício de Jefté? E a resposta que muitos teólogos dão, é que na verdade ele não matou. O sacrifício dele não foi matar a sua filha, mas foi fazer com ela um voto de celibato por ela, ou seja, ela não se casaria, ela morreria virgem. E alguns versículos depois não entendem isso, porque quando ela volta e Jefté conta isso a ela vai chorar com as suas amigas a sua virgindade, e ela vai chorar por isso, porque ela não, e alguns entendem, inclusive se você ler esse texto na NVI, a tradução sugere, tradução quase traição do texto original, sugere que o sacrifício realmente foi isso, de que ela seria virgem por toda a vida. Outros sugerem, além disso, de que o voto dele realmente seria matar. Mas aí o que ele fez? Ele a dedicou ao Senhor, ele a dedicou ao Senhor, esse foi o voto dele. Mas ele a comprou de volta. A questão é que isso é proibido. Em Levítico, eu acho que é Levítico 27. Eu vou procurar. É o texto de Levítico 27 e 28. Diz assim: mas nada do que alguém consagrar ao Senhor de tudo que lhe pertence, seja homem ou animal, ou campo de sua possessão, não pode ser vendido nem resgatado. Toda coisa consagrada é santíssima ao Senhor. Então, essa explicação cai por terra, porque ele não poderia resgatar. Mas então, qual foi o sacrifício dela? Alguns teólogos acreditam que ele realmente a sacrificou. E por que eu acredito que essa é a posição mais bíblica? Porque o texto de Juízes 11, quando narra o voto dele, não diz que ele apenas dedicou ao Senhor, dedicou a primeira coisa que viesse ele. Mas olha só, Juízes 11, versículo 31, a partir do versículo 30. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se deres os filhos de Amon em minhas mãos, então que saí da porta de minha casa, vindo a meu encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, será do Senhor. Beleza. Mas o texto continua dizendo: e o oferecerei em holocausto. O que é o holocausto? O holocausto é o sacrifício em que se mata a oferta e depois ela se queima totalmente. Ele está dizendo que a primeira coisa que viesse ao encontro dele, ele iria matá-la, ele iria dedicar ao Senhor como oferta, matá-la e queimar o cadáver ao Senhor.
Mas será que ele realmente fez isso? Será que realmente Deus iria aceitar isso? O versículo 39 diz assim: E foi ao fim de 2 meses, ela voltou a seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Então, ele a dedicou ao Senhor como oferta, a matou e a queimou em holocausto. Assim ela não conheceu nenhum homem. Aí a posição de quem acredita que o sacrifício seria a virgindade perpétua dela, mas o texto fala de holocausto também. Ela não conheceu nenhum homem porque ela morreu virgem. Daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel saiam por 4 dias de ano em ano a lamentar a filha de Jefté. Essa tradução que eu tô da Alfalite não traz muito bem, mas diz que o costume de sair em memória da filha de Jefté. Olha, se ela não foi morta, então por que sair em memória dela? Então, essa é a explicação que está mais coerente com a Bíblia, né? O voto dele realmente incluiu o holocausto. A questão é, mas e aí? Deus aceitou o sacrifício da filha de Jefté? Claro que não. Jefté, Jefté tá entre os heróis da fé, não por isso, mas por outras coisas. Os heróis da fé também cometeram erros. A questão é que Jefté, ele era na época dos juízes, e na época dos juízes, a Bíblia deixa claro que não tinha rei e cada um fazia o que parecia certo. As pessoas não tinham muito conhecimento da lei de Deus. Elas vinham no contexto em que as pessoas realmente faziam sacrifícios humanos aos seus deuses. E na mente de Jefté, numa mente que era muito conhecida pelo paganismo dos povos ao redor, como o povo de Amon, quebrar um voto é pior do que sacrificar uma pessoa. Então ele achou que seria melhor matar a filha dele do que quebrar um voto, que na verdade seria melhor para Deus quebrar um voto do que matar uma pessoa. Mas Deus não aceitou o sacrifício dele. Mas Deus não aceitou porque que ele deu vitória, como ele fez o voto. Deus ele deu vitória não em honra ao sacrifício, mas em honra à obediência ao voto, certo? É isso.